A Bíblia me ensina a estar pronto a responder a qualquer pessoa que seja a razão da minha fé. Então, as pessoas dizem o seguinte: política e religião não se discute. Eu falei futebol, né? Mas acho que futebol nem é tão relevante assim. Política e religião não se discute. É por isso, tem uma frase muito impactante, é por isso que os maus estão no governo e os falsos profetas estão nos púlpitos. Por quê? Porque política e religião não se discute. E o que a Bíblia está dizendo? Esteja pronto para conversar com qualquer um, para explicar a razão da vossa fé. Por que você crê como você crê? Por que você faz o que você faz? Esteja pronto para responder. Certo? Tem um detalhe que é muito importante. Próximo versículo. Porém, versículo 16, façam isso com educação e respeito. Você não precisa ofender ninguém. Para falar a verdade, você pode falar a verdade de forma cortês, educadamente. A verdade, às vezes, vai ser uma faca quente enfiando no coração. Recentemente falaram para mim que eu estava gordo. E é o tipo de coisa que você gosta de ouvir? Não. Mas é mentira? Não. É verdade. E o que eu fiz com isso? Comecei na academia. Entendeu? Por quê? Ou você pega essa verdade e aí você joga fora e finge, sabe? Você camufla, você finge que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, eu tô bem, tô tranquilo. Ou você pega isso e você transforma a sua vida. Certo? Falar a verdade para alguém, você não precisa ofender ninguém. Você não precisa erguer sua voz, nem empinar o nariz. Pedro está dizendo, faça isso com educação e respeito. Pedro mudou, né? Só de ver lá na série, né, alguém falando assim, faça isso com educação e respeito. Parece que o Pedro da série mudou muito depois da morte de Jesus, né? Tenham sempre a consciência limpa, ou seja, tem uma parábola que diz que um homem cego está guiando outro homem cego. O que vai acontecer? Os dois vão cair no penhasco. Os dois. O homem cego que está guiando o outro cego, ele está sendo sincero? Não, é assim, deixa eu explicar melhor para reformular a pergunta. Ele não está conseguindo enxergar, entende? Ele está fazendo o melhor que ele pode, mas ele não consegue ter uma visão ampla. Ele está sendo sincero, porque é baseado naquilo que ele conhece, naquilo que ele sabe. Só que os dois vão cair no precipício ou não? Então deixa eu dizer uma coisa. Sinceridade não quer dizer que é verdade. Existem pessoas sinceras que estão sinceramente enganadas. Tem pessoas sinceras que estão sinceramente enganadas. O engano não quer dizer que é malícia. Não está sendo malicioso. Tem muito. Pode ser sinceridade, mas Hã? Pode ser verdade para ele, naquilo que ele sabe. Ele considera como sendo. Então ele está sinceramente enganado. E infelizmente, existem muitos perdidos sinceramente enganados. Lá no... Oi? Lá no inferno vai ter um montão de sinceramente enganados. Mas me enganaram. Tem um livro que foi deixado, que foi mantido por Deus, que deve ser analisado, entendido, compreendido e aplicado. Essa é a nossa regra de fé e prática, é a partir disso daqui, certo? E aí Pedro fala, ó gente, nós precisamos falar a verdade pro pessoal, nós precisamos contar. Mas vai ser sempre em amor, em respeito, não ofenda ninguém. Gente, Paulo, eu fico falando, me arrepia de... A gente acha que sempre é o Espírito Santo. Nem sempre, pode ser meu corpo mesmo, porque eu acho isso aqui sensacional. Quando Paulo estava em Atenas, eles eram muito idólatras. Eles tinham
30 mil deuses, ídolos. Quando Paulo começa o discurso, sabe como ele chama os atenienses? Nobres atenienses, percebo que vocês são muito religiosos. É muita sabedoria dele, sabe? Porque se ele chega, vocês são idólatras, o que vai acontecer? Ofender, todo mundo sair. Aí ele vai, o discurso, ele fala que Deus é o Deus criador, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí ele chega no meio da pregação e ele fala, antigamente Deus não levava em conta o tempo da idolatria, mas agora ele considera, portanto, arrependam-se dos seus pecados. Então toda pregação tem arrependimento de pecado. Ele não passa a mão na cabeça, entende? Tem arrependimento, mas é em amor. Certo? Então, essa história, a política e religião não se discute. Assinado, mal danado. É ele que gostaria, né? Por isso que, gente, o cristão, tem gente que fala assim, o cristão não pode ser político. Quem é que pode? O macumbeiro pode? É essa turma que pode? É essa turma que pode ser político e pode fazer leis e dar diretrizes para nós? Ah, não, a gente resolve na oração. Ah, é? Aí tudo nós vamos resolver na oração. E quando Deus deu a oportunidade para a gente resolver de outras formas? Neemias era o quê? Político. Daniel era o quê? Político. Entende? Então, a Bíblia está cheio. Sabe qual que é o maior milagre do cristianismo? Qual que é o maior? A nossa fé se baseia no quê? Vocês sabem? Se baseia que Cristo ressuscitou. Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. O nosso fundamento da nossa fé é a ressurreição de um homem chamado Jesus. Esse é o fundamento da nossa fé. O crucificado, vocês vão ver isso no filme Ressurreição. O crucificado, quando ele morria, ele não tinha nem o direito de ser velado, nem o direito de ser sepultado. É por isso que não dá para encontrar nenhum corpo de crucificado. Hoje em dia, existe um corpo de crucificado. Um resquício. Por quê? Porque os crucificados, eles eram jogados. As aves comiam. No filme Ressurreição, isso é demonstrado. Houve um homem, um político, membro do Sinédrio, chamado José de Arimateia. Ele foi até Pilatos, ele tinha influência no governo, foi até Pilatos e pediu, por favor, deixa eu sepultar o corpo do Galileu num túmulo meu de família. Aí ele falou, você vai sepultar ele no seu túmulo? Sim. Aí ele permitiu com que ele pegasse o corpo. Quem pega o corpo de Jesus na cruz é José de Arimateia e Nicodemos. Eles pegam o corpo de Jesus, sepulta no local de família de José de Arimateia. Os líderes religiosos já sabiam que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar. Então eles falaram assim, coloca uma guarnição romana lá, porque os discípulos vão roubar o corpo. Então tinha uma guarnição romana, num túmulo de família. Já imaginou se acontece com Jesus, como acontece com a maior parte dos crucificados, ter o corpo jogado próximo da cruz? Que milagre! Provavelmente ninguém saberia que o corpo ressurgiu, não é verdade? Por influência de um cristão político. Prova-se que Jesus Cristo ressuscitou. Por quê? Porque ele foi colocado num túmulo, foi fechada a pedra, tinha uma guarnição romana. Quando os discípulos chegaram, só viu o lençol, o corpo não estava. Deu para entender? Então, a política e religião não se discute. Tudo bem, discussão não é discussão. Né? Não é para discutir mesmo, é o que Pedro está dizendo. Mas contar a verdade em amor tem que acontecer. Tá bom, meus amigos? Vai ficar, então, a parte mais fácil para a próxima. Domínio próprio. Para a próxima aula. A parte mais simples para todo mundo, dominar o seu próprio corpo. Só mais uma, só? É que hoje eu acelerei, né? Tava passando muita vergonha. Vamos orar então, pessoal? Vamos agradecer a Jesus e ao mesmo tempo vamos pedir força e ajuda dele, né? Para que o fruto
floresça em nós, se frutifique em nós. Está gravando? Jesus, obrigado pela aula de hoje. Nós estamos já há alguns dias nessas aulas, Senhor, e Senhor, eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso, mas todas as vezes que eu leio e estudo, o Senhor fala comigo novamente. Eu tenho muita coisa, Senhor, que eu preciso transformar na minha vida e eu preciso ser um cristão melhor. E nem sempre eu me pareço com Jesus. Muitas vezes eu me pareço com o oposto do Senhor. Eu me pareço exatamente como o nosso adversário. Muitas vezes eu sou mau, Senhor, eu sou tendencioso, eu desejo mal para outras pessoas. Mas a fidelidade é arrependimento, Senhor. Eu me arrependo pelos meus maus procedimentos, meus maus pensamentos. E eu quero muito que o fruto do Espírito se desenvolva em mim e que as pessoas, ao olhar para mim, possam perceber Jesus. Eu quero ser teu imitador, Pai. Normalmente um filho se parece com o pai em muitas questões e eu quero muito parecer com o Senhor. Jesus, nem sempre eu me pareço e eu me arrependo por isso e eu peço a sua força. Hoje nós estamos compartilhando essa palavra com muitos amigos, irmãos. Alguns estão ouvindo isso pela primeira vez. Então, Senhor Jesus, eu peço que eles consigam ser mais rápidos do que eu, que eles consigam alçar voos melhores do que os meus, Senhor. Em cada parte desse fruto, em nome de Jesus. Na semana que vem nós vamos falar sobre o domínio próprio e também nós vamos começar a falar a respeito dos dons. E eu já peço que o Senhor seja gracioso conosco e o Senhor derrame dons sobre nós, cada um de nós, Senhor. Que todos tenhamos habilidades, aptidões especiais, divinas, espirituais, dadas pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.